Projeto História das Profissões em Extinção. Depoimento de José Duda Costa, entrevistado por Cláudia Leonor e Paulo Tossetti. No estúdio Oswald de Andrade, dia 16 de outubro de 1996, realização Museu da Pessoa, entrevista número 28. Eu gostaria de começar a entrevista pedindo para você falar o nome completo, o local e a data de seu nascimento. O meu nome completo é José Duda Costa, só que tem um porém. Meu pai era Floriano Duda da Costa e eu tenho, o nome é José Duda Costa ou José Duda da Costa. Eu prefiro eliminar o da para facilitar, mas o nome certo mesmo seria José Duda da Costa. Mas o meu documento, a identidade é José Duda Costa, deletou uma série de documentos que está um com José Duda Costa ou José Duda da Costa. Eu nasci no dia 20 de julho de 1934. Na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco. Eu queria que você me falasse como que o Duda foi incorporado ao seu nome. Olha, o meu pai era Floriano Duda da Costa, como eu já falei, e o meu avô era José Celerino da Costa. Mas eu não sei o porquê que o apelido do meu avô era Duda. Inclusive, eu era criança e chamava ele Papai Duda. Todos os meus irmãos eram tudo Papai Duda chamava o meu avô, era de Papai Duda, né? E não sei como é que foi incrementado o apelido ao nome da família. Então, todos os meus tios, meu pai, tudo o sobrenome era Duda da Costa. Quer dizer, o nome Celerino, que era do meu avô, aquilo foi esquecido, foi banido. Eu não sei a razão, o porquê. Porque isso acontece até hoje, no Brasil inteiro, né? Até eu citei o negócio do Ribamar, né? Que o cidadão é Ribamar e de repente vira Sarney. Mas tudo bem. E qual era o nome da sua avó, Duda? A minha avó materna era Maria Pastora da Conceição. E o meu avô, como eu já falei, era José Celerino. Agora, materno eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Se perdeu, eu não consegui. Eu não sei por que não tive acesso a isso daí. Porque eu soube a história que meu avô materno, ele saiu de casa, não sei, para fazer alguma coisa e desapareceu. Não sei o motivo, nem fico por isso mesmo. E a minha avó materna, ela era, lá chama de caboclo, era índia. Lá dizem, né, não cheguei a conhecer porque eu só conhecia o meu avô paterno, né, o pai do meu pai. Agora os outros não cheguei a conhecer. E como é que chamava seus pais e o que eles faziam, Duda? A minha mãe chamava Maria Pereira da Rocha. Só que o sobrenome também da família dela era diferente, né? Ela era doméstica, né? E costureira. E meu pai era lavrador. Só que ele tinha vamos dizer, um comércio, para a época era um médio, né? Porque ele tinha na casa que a gente morava, ele tinha um armazém. E hoje em dia era secos e molhados, mas ele não era, ele no armazém ele comprava algodão, que eu lembro, né? Milho, feijão e mamona. Aqui o pessoal quase nem conhece mamona, ele comprava para negociar. E ele era marchante. Não sei se já ouviu falar essa profissão de marchante. O que ele fazia? Marchante aqui é o açougueiro. Só que na verdade ele não era, ele vendia, ele comercializava porque ele vendia gado, né, também. E ele tinha uns empregados que abatia, parece que era três cabeças por semana, 3 reis, né? E tinha o meu irmão mais velho que trabalhava com ele e o meu tio. E os outros empregados que faziam o trabalho de matar o gado e preparar, né? E esse meu tio, ele fazia, lá usa muito até hoje, a chamada carne de sol. Que não tem nada a ver com a carne seca que a gente conhece aqui, o jabá, né? A carne de sol, eles pegam, não sei qual a peça lá do boi, eles fazem uma manta de carne e salga, depois põe no sol para secar, para curtir. Ela fica curtida, é uma delícia aquilo. Eu não sou carnívoro, não como carne vermelha e tal, como muito pouco, mas aquilo é uma delícia, viu? Uma carne de sol com, aqui chama mandioca, ela é macaxeira, e manteiga de garrafa é um negócio sensacional, viu? Você pode crer. Você ajudava a preparar? Não, eu era muito criança, eu ajudava, eu só brincava, nessa época eu só brincava. Ia para o sítio porque eu era o caçula da família, né? E eu era muito mimado. Minha mãe era viva, eu era muito, muito mimado. E isso eu reconheço. E eu era
eu falasse minha mulher que eu morri, porque minhas irmãs também, porque era uma criança assim um pouco diferente. Nunca briguei na minha vida, nunca. Nem de criança, nada. Nunca agredi ninguém, nunca fui agredido. E eu gostava de brincar, porque ele tinha um sítio próximo da casa da gente, né? E eu ia no sítio procurar ninho, passarinho, as coisas, mas não para maltratar, para nada. Aí tinha muita fruta, uma fruta beça. De tudo quanto era fruta que se imagina, na época tinha, né? E tinha, além disso, tinha uma horta que minha mãe cuidava, né? Cenoura, rabanete, todas essas coisas a gente cuidava, porque lá não é hábito do pessoal consumir esse tipo de coisa, mas como lá, porque Garanhuns é muito frio, é como São Paulo, né? E no sítio tinha pinha, coração da Índia, que chama graviola, tinha jaca, tinha manga, tinha laranja, enfim, tinha muita fruta, que eu não lembro tudo assim, de goiabeira eu tinha muita, banana prata, banana comum, assim, que é chamada banana nica, cana tem diversas qualidades, né? Porque a gente conhece cana, mas tinha outras, cana caiana, cana fista, cana ovo de nambu, que eles falavam que era uma roxinha, e outras coisas que eu não lembro agora, maracujá, muita coisa. Com quem que você brincava e quais eram as brincadeiras? Agora, as brincadeiras, uma delas, né, brincava de fubeca, ela chamava chimbre. Sabe aquele jogo de fubeca, né? Bolinha, né, bola de gude? Cada lugar tem um nome, né, bola de gude, chimbre, fubeca. Brincava um pouco com aquilo lá, brincava de fazer carrinho, brincava com cavalo de pau. Pegar um taquara com um pau e sair correndo, montar naquilo lá, que não tinha fazer sentido. Agora tinha uma coisa interessante, tinha o cavalo de pau e tinha a mula, né, que eles chamam mula, lá era o burro, né? O burro era diferente, a gente pegava uma palha de coco e cortava ela, quebrava a ponta da palha para fazer a cabeça do burro e punha um barbante, uma coisa para fazer, e deixava duas palhas assim, fazia as orelhas, era um negócio interessante de ver aquilo lá, né? E fazia aquilo, ficava cansado naquilo lá e saia correndo, aquilo era o cavalo da gente, era uma das brincadeiras, né? E eu então rodar as borracharias já na época, algumas, né? Tinha aquele, corta o pneu, tira aquele arco do pneu e pegar, rodar aquilo lá, sair correndo atrás do negócio. Era uma dessas brincadeiras, um negócio totalmente inocente e, sei lá, parecia que não fazia sentido, mas era bom para descarregar energia. E quantos irmãos vocês eram? Nessa época, porque minha mãe era viva, né? Eram uns 6. Era eu e mais um irmão do sexo masculino e mais 4 mulheres. 5, 7. E uma era casada, ela casou e faleceu logo. Demorou pouco tempo, ela faleceu, né? De casada. Mas, além disso, meu pai criava. Ele sempre criou filho assim adotivo de pessoa conhecida, pessoa muito humilde, muito pobre. E no momento ele estava criando, quando minha mãe faleceu, estava criando 2, um casal. A menina sumiu, não sei o que aconteceu, e o rapaz ele mora aqui em São Paulo, é meu irmão adotivo, mas tem o nome da família, tudo. A menina não chegou, acho que a adotar o nome da família, não sei o porquê, porque meu pai ele criava esse pessoal, e quando ele estava na época de trabalhar, de ajudar a família, ele devolvia. Ele criou quase uns 4, assim. E não era tão ruim assim, né? Criava, depois devolvia. E Duda, sua família tinha alguma prática religiosa? Era um católico. Todos eles, não muito extremos, mas uns eram até quase extremistas, né? Minhas irmãs, principalmente, porque a cultura do lugar é propícia para isso aí, né? Mas eu brinco, eu até um pouco arriscado, mas eu tive a felicidade de não professar religião nenhuma. Porque eu tenho um conceito diferente a respeito de religião. Então fica meio complicado explicar isso aí, né? Eu quando vindo para cá, o motorista me trazendo, eu estava pensando a respeito de religião, porque eu vi na televisão uma propaganda numa organização dessa, né? Vou até falar o nome, que é a Legião da Boa Vontade, né? E na Bíblia, porque eu também leio a Bíblia, né? Para conhecer um pouco mais. E tem um episódio lá na Bíblia que diz que o Cristo, num dado momento, ele foi questionado a respeito
um cidadão que estava possuído por entidades assim, negativas, né? E aí chamaram ele lá, ele foi lá e espantou aquela entidade. Estava possuído por espírito mal, aquela coisa, né? E ele expulsou esse espírito mal do cidadão. E os espíritos saíram e entraram numa manada de porco. Está escrito na Bíblia desse jeito, né? E perguntou, aí disse que a resposta foi essa, que Legião é o meu nome. Mas eu acho que houve um lapso aí na tradução. Acho que o nome devia ser, eles omitiram uma letra. Religião é o meu nome. Porque eu brinco assim, mas é um negócio tão complicado atualmente que eu nem gosto de falar nisso aí, mas tudo bem. Eu não professo religião nenhuma, respeito todas elas, eu brinco muito com eles assim, porque até eu brinco com o pessoal que vai lá em casa, principalmente Testemunho de Jeová, eu pergunto, escuta, eu só quero que me explique uma coisa, o anjo precisa de asa para quê? Entre outras, né? Então o pessoal fica... Mas eu respeito muito, eu acho que Deus é tudo na vida. Só que não o Deus que o mundo conhece. Que o mundo conhece, o Deus do mundo é o dinheiro, infelizmente. Mas tudo bem. E, Duda, além das práticas religiosas, tua família tinha outros costumes? Como que era o cotidiano da família? Olha, lá o cotidiano eles eram trabalhavam, porque minhas irmãs mesmo, todas eles trabalhavam na lavoura. Porque meu pai, ele tinha tudo isso aí, mas a educação era trabalhar. Meu irmão trabalhava, quer dizer, cada um, eles tinham atividade diversa, né? Minhas irmãs ajudavam. Uma, não ser casada, a outra, uma era cozinheira, ela ficava na cozinha, porque ela não era, assim, não era chegada a trabalhar na lavoura, porque ela tinha pele muito sensível, era muito branca. O único preto sou eu, né? Mas o pessoal era mais branco. Até a minha irmã, uma que está viva, o apelido dela é Negra. Porque o moreno era só eu e ela. Minha mãe também era morena. Mas o resto eles eram mais claros, né? E as outras não, as outras ajudavam na roça e nos afazeres em casa também, lavar louça e buscar água. Naquele tempo lá não existia água encanada. Então, além tinha os empregados, mas elas também ajudavam a lavar roupa, buscar água, esse tipo de coisa. E ajudar a minha mãe naquela horta. A minha mãe, além de trabalhar em casa, também costurava, né? Como eu já falei. E como que era o dia? Você foi para o colégio? Você chegou a estudar? Não. Eu, infelizmente, não cheguei a estudar. Os outros estudaram, mas naquele tempo era só o curso primário. Só que era um primário muito primoroso, né? Sem trocadilho. Era bastante avançado. E eu não cheguei a estudar porque eu era muito criança e eu, antes de começar a estudar, eu estudei um pouquinho coisa assim, mas entrei na escola não tinha nem noção de nada. Aí minha mãe faleceu, aí a coisa desgringolou, aí complicou, aí não tive mais, só trabalhar. Logo que minha mãe faleceu, eu comecei a trabalhar. Duda, você falou que a sua mãe costurava, né? É. Ela costurava em casa ou era para fora? Não, ela costurava em casa, para a família inteira, e costurava para fora também. Tinha uns conhecidos, que o pessoal que mandava fazer calça, homem e mulher, ele fazia vestido, fazia calça para homem, camisa, esse tipo de coisa, né? Certo. Depois que sua mãe faleceu, você começou a trabalhar? Imediatamente. Foi coisa... Quer dizer, antes dela falecer, eu trabalhava, mas não é trabalhar, ajudava, porque meu pai tinha açougue, então eu ajudava a anotar alguma coisa, porque eu sabia. Enfim, levava alguma coisa para algum lugar, para outro, assim, mas era muito, muito pouco. Os outros não, os outros já trabalhavam mais. A minha função mesmo era brincar, eu brincava muito. Ia para o sítio e esquecia da vida. E quando sua mãe faleceu, como que você começou a trabalhar? Logo que ela faleceu, o meu pai, ele começou a namorar com essa que se tornou a esposa dele, e o sogro dele, o futuro sogro, tinha sítio, né? E eu comecei a trabalhar vendendo laranja na feira, laranja e jaca. Eu ia no sítio do futuro sogro do meu pai, eu alugava um burrico, um jumento, e lá tem uma modalidade de um cesto que eles põem do lado lá, e eu enchia aquilo de laranja e trazia e vendia na feira. Vendia jaca. Até tem um detalhe, você conhece jaca, né? A jaca a gente ia na feira vender aquilo lá, e para a pessoa não grudar aquele visgo da jaca, usava um pedaço de um tocinho,
passava aquela gordura e não gruda o visgo, né? Era um negócio até engraçado, um pano para a pessoa limpar a mão, qualquer coisa. E laranja, eu vendia laranja, comprava uma carga de laranja e vendia aquilo. Porque lá é diferente, aqui se compra laranja, banana, enfim, esse tipo de coisa é por dúzia, ou atualmente por quilo, né? Lá era unidade. É uma laranja, podia comprar quantas dúzias quiser, mas tudo era unidade na época, né? Até recentemente eu fui para cá, eu estranhei, porque eu fiquei muitos anos sem ir para lá, né? Fiquei mais de 30 anos sem retornar. E quando eu retornei, eu estranhei, porque eu continuava e eu tinha esquecido desses detalhes. Pedi uma dúzia, e o cidadão falou, não é uma dúzia, é uma unidade. Só que foi interessante que numa dessas viagens, ele falou, fomos comprar uma dúzia na época era 1.000 cruzeiros. E 100 era 3.000 cruzeiros. 100 laranja. Só que uma dúzia era escolhida, tinha que escolher. Aí 100 tinha que comprar assim, conta, simplesmente conta. É um negócio estranho, e, quer dizer, era muito mais vantagem comprar as 100, né? É um negócio diferente, os costumes diferentes. Quantos anos você tinha nessa época? Você começou a vender laranja, mais ou menos? De 10 para 11 anos. Por aí, 10 anos e meio para 11 que eu vendia laranja. E de quem que partiu essa ideia? De você começar a vender laranja? Aí é porque eu não tinha o que fazer em casa, assim, de trabalho, né? E eu precisava de ter dinheiro, porque meu pai não dava dinheiro. Quando dava era um trocado lá que não dava para nada, né? Então eu tinha que me virar. E já começar, porque meu pai, quando minha mãe era viva ainda, ele tentou botar uma roça para mim, mas não deu certo. Eu era inimigo do cabo da enxada. Não tenho vergonha de falar, porque né, primeiro, eu era muito criança, não tinha orientação, porque nunca tinha trabalhado, né, assim. E eu vi aquilo lá, não é que me espantou, mas eu achei estranho. Eu falei, o negócio caminho não é esse, vamos partir para outra coisa, né? Certo. Duda, descreve pra gente como é que era a tua casa, como é que era o bairro que você morava. Nessa época eu morava, era Garanhuns, nota bem. A cidade de Garanhuns não morava na cidade, né? Esse lugar que eu morava era retirado, pertencia a Garanhuns, agora se tornou independente. Nós moramos em Garanhuns também, na cidade, mas nessa época eu morava, que hoje em dia chama Paranatama. Paranatama. E é uma cidadezinha bem modesta, bem pequena, né? Eu morava ao lado da igreja. E a casa era uma casa muito grande. As casas lá, a maioria das casas são grandes, com bastante cômodo. Normalmente tem uma meia dúzia de quarto, né? O banheiro no quintal, que na época era desse jeito. Na época já existia bacia do banheiro, que é diferente dessa de hoje, né? Sinfonada, tudo direitinho, mas já existia. Porque na época, na verdade, 95% ou mais das casas não existia esse tipo de banheiro, né? Era latrina. Não sei se a diferença de um banheiro para uma latrina é um pouquinho grande, né? Você já ouviu falar ou você já viu uma latrina? A latrina é um negócio diferente. Não sei se você já chegou a ver. Não. A latrina, que na verdade no dicionário não é latrina. Uma vez eu estava um amigo meu, um alfaiate, chegou um advogado, né? E começou a falar que foi na latrina. Eu achei esquisito, né? Eu lembrei, quando eu era criança, eu falei, latrina? Um advogado chamando isso de latrina. Eu estranhei. Eu fui buscar no dicionário. E realmente o nome é latrina, né? E o sanitário, a gente chama banheiro. Banheiro é o lugar de tomar banho, mas generalizou chamar de banheiro, né? O sanitário. A latrina, eles cavam um buraco no chão, né? Um fosso, e cobre com a tábua e deixa só um quadradinho ali para a pessoa fazer a necessidade, né? Uma casinha lá. Essa é a chamada latrina. Inclusive, às vezes acontece acidente, porque a madeira que está cobrindo aquilo, às vezes ela deteriora o cupim, ou tipo, qualquer coisa, apodrece, o cidadão cai lá, é um negócio horrível. Tem um filme que mostra isso aí muito bem, aquele Decameron, do Pasolini, mostra uma latrina, que o cidadão foi lá numa latrina dessa e ele tem um acidente assim um pouco desagradável. Duda, me fala uma coisa, até quando você continuou vendendo fruta, laranja? Não foi muito tempo, não. Não foi muito tempo porque aí eu levei 2 surras. Eu nunca tinha apanhado na minha vida, eu levei 2 surras do meu pai,
Aí o negócio engrossou. Meu irmão já havia casado, meu irmão mais velho, ele já tinha casado. Aí eu fui na casa dele, né? Eu levei uma surra do meu pai. A primeira surra foi um negócio, assim, meio comum e tal. Mas a segunda eu estranhei, porque meu pai, ele era novo ainda, quando minha mãe faleceu. E ele estava ainda na chamada lua de mel, né? Com toda com aquele gás, né? E me deixou, eu nunca, não sabia, não tinha noção nenhuma, absolutamente nenhuma, nem de botar água para ferver, para cozinhar, né? E eu tinha saído, eu tinha ficado no recado para mim cozinhar feijão, esse tipo de coisa, e eu não sabia, não fiz. E quando ele retornou, ele me deu uma surra. Aí eu fiquei magoado, né, com aquilo lá, e não eu podia fazer nada, né, criança. Aí eu fui na casa do meu irmão, e ele percebeu. Perguntou, começou a indagar, e eu falei, não foi nada, mas ele percebeu que tinha coisa errada. Aí eu abri o jogo, né, aí ele foi lá e se desentendeu com meu pai. Aí em seguida eu tive que sair, porque aí minha irmã, uma irmã que era casada, também morava no Recife, me convidou para trabalhar. Ela tinha até arrumado emprego numa farmácia para mim. Isso estava com 11 anos, por aí. Aí eu vim para Garanhuns, né, que era distante um pouco de Garanhuns, né, que nem fosse daqui em São Paulo, Santo André, onde eu estava morando. E essa minha irmã não deixou eu vir para Recife, porque em Recife já tinha outra irmã minha com essa casada, né, porque dissipou a família, cada um foi para um lado, né. Aí ela falou, não, ele vai ficar comigo aqui. Imediatamente eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica, chamada Oficina Jerusa. Eu tinha uns 11 anos, 11, por aí, que até eu trouxe aquela foto, que tem uma foto aí, eu de macacão, eu tinha o quê, aí eu ganhava 10 mil reais por semana, 10 cruzeiros por semana. Com esse dinheiro eu comprava um macacão para mim, né, roupa e as coisas para mim, porque minha irmã, a alimentação ela dava, mas eu só, né, lógico, ela não tinha obrigação nenhuma de cuidar de mim, mas o resto era tudo que me virava com o dinheiro que eu ganhava, o salário. E inclusive nesse período aí, como eu era muito pequeno, né, porque nessa época não existia, como hoje tem os postos de gasolina, tem um fosso para trocar o óleo do carro e tal. Eu mergulhava embaixo do carro, porque era muito miudinho, não precisava pôr macaco, nada, eu mergulhava para tirar o bujão de óleo e trocar o óleo do carro. E com isso eu ganhava as latas vazias, a lata de óleo. E eu juntando, quando estava um saco de estopa grandão, né, de juta, enchia um saco daquele aí, passava um cidadão lá e eu tinha já o cliente certo, né. Ele passava lá e perguntava como é que estava. Eu falei, tem tantas latas. Aí ele vinha buscar, pagava. Eu vendia aquelas latas vazias, bucha de cobre, de latão, de bronze, essas coisas que eles me davam, coisa que estava estragada, eles ganhavam do dono da oficina e guardavam em casa e vendia. Essas latas serviam para fazer lamparina, né? Para chama candeeiro, fazer caneca, chaleira, um tipo de chaleira, né? Bacia. E um monte de coisa que eles faziam, um monte de utensílio com essas latas que eles faziam, lata de óleo. Até por aí ainda existe esse tipo, nesse interiorzão do Brasil, ainda existe esse tipo de atividade. E Duda, quem que foi que arrumou esse emprego para você na oficina? Na oficina foi o meu cunhado. Meu cunhado era motorista de praça. E ele arrumou esse emprego para mim. E o cidadão, o dono da oficina, ele era amigo do meu pai. E ele não tinha filho, ele era casado, mas não tinha filho. A mulher dele, não sei qual motivo, mas ele não tinha filho. Ele queria que eu ficasse com ele. Propôs ao meu pai para ficar com ele, como filho adotivo. Meu pai não quis, não aceitou. Mas porque ele queria oficialmente, né, passar do papel tudo. Eu não ligava muito, mas eu fiquei meio assim, mas tudo bem, né. Ele adorava, ele gostava de mim demais. E não deu certo. Eu trabalhei com ele até vim para São Paulo. Como que ele chamava? Abelardo. Só que não era Abelardo Barbosa, o Chacrinha, né? Era Abelardo, eu não lembro o sobrenome dele agora. Mas na foto tem ele, tem o irmão dele. Tem um pessoal que eu lembro o nome das pessoas. Né? Duda, e por que você resolveu vir para São Paulo e quando você veio? Eu vim para São Paulo porque aí é uma história talvez até meio complicada, não sei. Mas meu irmão, esse que é casado, ele gostava muito de mim.
claro, a gente era irmão, mas ele tinha interesse de ver, acho que eu progredir, ser alguém na vida, vai, estudar, o tipo de coisa. E ele mandou me buscar, mandou um recado lá para mim, só que não, só mandou chamar, convidou, né? Não mandou a passagem, nada. A passagem eu vim gratuitamente. Eu vim num caminhão, Pau de Arara, na época chamava Pau de Arara, vim num caminhão do meu tio e vim para São Paulo, a convite desse meu irmão, e fui morar com ele. Ele já estava aqui em São Paulo? Ele já estava em São Paulo, ele era casado, também não tinha filho. E acho que sentiu falta de não sei o quê, porque a mulher dele não tinha filho. Ela, quando foi ter o primeiro filho, ela abortou. E isso eu já não estava morando com ele. E ela depois ela teve uma... Não foi propriamente daquilo, mas ela era muito doente, era anêmica. E consequência da anemia, sei lá, ela veio a falecer, né? Mas eu já não estava morando com o meu irmão. E quando eu vim morar com o meu irmão, ele trabalhava na empresa de ônibus, que ligava Santo André a São Paulo. Empresa de ônibus, até o nome dela era Empresa de Ônibus Santo André. Bem no centro de Santo André, a garagem era em frente ao sindicato, do lado do sindicato dos metalúrgicos. Hoje é um estacionamento, em frente à loja Inco, uma loja de eletrônico. Aí eu vim trabalhar Ele queria que eu trabalhasse de cobrador de ônibus, mas na época, um cobrador de ônibus para vir de São Paulo a Santo André, tinha que conhecer muito, porque era setorizado. Vamos dizer, cada 20 quarteirões, vamos dizer assim, mudava o preço da passagem. E quem não conhecesse, eu vim lá do fim do mundo, chegar assim, conhecer, o treinamento era uma semana, mais de uma semana não podia. E eu não tive nem uma semana de treinamento, aí não deu para assimilar de momento onde era a parada X, porque passando aquela parada, porque não tinha parada assim, um marco, não tinha nada. Era só quem conhecia, né? Por exemplo, passava uma baixada, se bobeasse já não dava mais para perceber que estava já vamos dizer, noutra estação. Porque não era que nem hoje, que é uma passagem única, né? Naquele tempo tinha 6 passagens, 6 ou era 7. De Santo André a São Paulo, são 18 quilômetros. Então, eu não deu para... Do Ipiranguinha, ali onde eu moro, que agora é tudo centro, né? O centro era uma passagem. Quer dizer, é pouca coisa. Nem 5 minutos de ônibus, né? Aquilo era uma passagem. Ali até outra parte da cidade já era outra passagem. Depois de outra parte, tudo dentro do município de Santo André. Tinha acho que uns 3 ou 4 passagens dentro do município de Santo André. Depois, na separação, São Caetano já tinha mais 2 passagens. Depois até o Sacomã tinha outra. Até São Paulo outra. Então, eu não dava para assimilar. Eu não tinha treinamento para isso. Aí eu fiquei trabalhando na oficina mecânica. Duda, só queria que você contasse um pouco da sua viagem de Garanhuns para São Paulo. Eu vim no início de fevereiro de 1948. No início, comecei 3 ou 5 de fevereiro. Demorou 25 dias de lá aqui, na época. Uma coisa que hoje fazem 48 horas de ônibus. Demorou muito tempo porque foi muito acidentada. Na época a estrada era de terra, de lá até aqui. Você imagina, uma média quase 3.000 quilômetros, estrada de terra, totalmente acidentada. E era a época que estava chovendo muito, no início do ano, em fevereiro. O estado de Minas chovia demais. Até que nós chegamos próximo à cidade de Medina, no estado de Minas. Uma cidadezinha muito, muito simples, pacata, pequena, né? Estava mais ou menos, acho que próximo mais ou menos uns 6 quilômetros de Medina. Mas o pessoal estava com muito medo. O pessoal que vinha no caminhão, por causa de ouvia negócio de acidente, e realmente era perigosa a estrada, né? Aí desceu um grupo, vieram a pé, porque era só 6 quilômetros, era fácil. Naquele tempo andar a pé, não é que nem hoje. O resto ficou no caminhão, e o caminhão vinha devagarinho e tal, a estrada horrível. Num determinado trecho lá, o caminhão, estava chovendo, tinha chovido muito, o caminhão despencou lá no abismo e rolou. Ele deu 3 tombos. Eu vi tudo perfeitamente, que nem uma fita de cinema. Lembro até hoje, tudo perfeitamente. E eu estava no caminhão, na carroceria do caminhão, era Pau de Arara, arrebentou tudo. Caiu uma mala na minha cabeça. Morreu 3 pessoas. Morreu, parece que uma moça e 2 cidadãos lá.
Inclusive uma cabeça esmagada, foi uma coisa horrível. Próximo dia, acho que um palmo e pouco, próximo da minha cabeça. Assim, quando eu olhei aquele miolo para todo lado, um negócio horrível. Eu era criança, moleque, saí que nem um rojão, porque o primeiro que levantou do chão fui eu. Eu levantei, eu olhei, vi aquele forrado, o chão de gente, pensei que tinha morrido. Eu nem lembrei que morreu todo mundo aqui. Aí corri para a estrada para pedir socorro, alguma coisa, né? Aí vi um levantando, outro levantando, aí fiquei já esfriei, falei, bom, não tem mais gente viva, né? Aí aquele pessoal que tinha ido rotanar, foi uma confusão horrível, né? Aí levaram o pessoal que se feriram, porque se feriu quase todo mundo. Levaram para o hospital da cidade, né? Aí ficamos lá mais de uma semana parados ali por causa desse acidente. Aí tinha um rio próximo, eu ia tomar banho no rio, brincar, porque era moleque, né? E chegando em Santo André, em São Paulo, qual foi a primeira impressão sua, Duda, da cidade? Aí chegamos em São Paulo, nós chegamos, como sempre, era a estação no Brás. E ficou famosa, Estação do Norte, que eles falavam, né? Aí meu irmão já estava esperando. Correu notícia, a notícia chegou lá que eu tinha morrido, né? Porque essa notícia ruim corre rapidamente, né? O que é ruim é... Aí ele estava esperando, foi para Santo André e tal. Aí eu tive, vamos dizer, a impressão, alguma coisa boa, outra não muito boa, porque é o seguinte, a cidade de Garanhuns, na época, que tem até hoje a prefeitura, o prédio da prefeitura, para a época era um negócio avançado, bonito. É uma coisa muito simples, pequena, mas era uma cidade assim para interior, aquele fundão lá de Pernambuco. Tem a igreja matriz e na mesma avenida tem o prédio da prefeitura, com um relógio lá na torre, aquela coisa toda. Eu cheguei em Santo André. Santo André era, por ser a cidade, era o coração do Brasil, maior cidade industrial da América Latina, aquela coisa tudo, não existia prefeitura. É um negócio que eu não vi assim, não teve aquele choque de cultura, sabe? De ver uma coisa, ficar deslumbrado. Eu não vi nada de bonito, de novidade. Nada, sinceramente. Nota bem, não estou falando para desfazer, mas eu esperava ver uma coisa muito mais, né, mais bonita, ver, porque eu falava da indústria, né, tudo é feito em Santo André. Pegava qualquer produto, qualquer coisa, feito em Santo André. E eu chegava lá, não vi, né, aquilo ficou estranho. Depois, até eu relatei isso num amigo meu, que é jornalista lá em Santo André, vamos dizer, o sotaque, o pessoal achava curioso, né? A maneira de falar. Não, porque eu não falava, o pessoal lá da região não fala cantado, né? Ele fala, porque o nordestino, geralmente, dependendo do lugar, eles têm um sotaque diferente. Na própria capital, em Recife, eles têm gente que fala com um sotaque assim que, não sei, fala meio cantado. Lá não. Mas eu fui cortar o cabelo, isso eu lembro bem, né? Aí o barbeiro, eu sentei lá, como é que corta? Qual o corte, né? Porque existe isso na época. Aí eu falei, Jacques Demy. Ele estranhou. Aí eu não sabia o nome, porque lá tinha esse nome. Jacques Demy devia ser o nome de um cidadão, um artista francês ou coisa parecida, né? E cortava com aquele modo de cabelo, que seria o escovinha, né? Hoje é botado por nome de escovinha. Como tinha a blusa, né? Enfim, tinha um monte de coisa que era tudo nome que eles assimilavam, nome estrangeiro, que nem é hoje, né? Nome de americano ou francês, né? Blazer, por exemplo. Blazer não é português, né? Então, esse Jacques Demy também não era português, mas era a modalidade, era um nome. Então, já sabia que pedia aquele corte e já cortava daquele jeito. E para eu explicar para o barbeiro, né? É assim, o barbeiro não entendia. Foi uma das dificuldades que eu tive, né? Além dessa de assimilar o lugar aqui, porque isso é normal. E alguma outra coisa que talvez eu lembre depois. Certo. E Duda, no seu trabalho da CMTC, você foi mecânico lá na garagem. Na garagem de ônibus, a empresa de ônibus Santo André. Ah, da Santo André. Eu era ajudante geral, né? Como eu trabalhei lá em Garanhuns, na oficina mecânica, né? Eu era ajudante geral, fazia de tudo, né? E era uma office boy, era tudo, né? Quer dizer, office boy, eu aprendi isso aqui, né? Office boy, que isso é nome estrangeiro, tudo bem, mas não era propriamente um moleque de recado, mas precisava buscar uma lixa d'água, por exemplo. Na época eu fiquei com vergonha, porque ele falava, vai buscar tantas lixas d'água. Aí eu pensei que eu não tinha entendido direito, né? Buscar lixa d'água lá, era um moleque, né?
Aí eu quis enganar lá, eu falei, mas não é lixa d'água. Eu falei, é isso mesmo, é lixa d'água que eu quero. Porque eu falei, eu vou lá falar lixa d'água, eles vão tirar o sarro, vão brincar comigo, né? Porque lixa d'água, não sabia, né? Não. Então eu ia buscar peça, levar alguma coisa, tipo de coisa, e trabalhava, né? Eu até tinha lá em Garanhuns, tinha uma lojinha da própria oficina, né? Que ele vendia óleo, vendia produto que precisava, e eu ficava ali também, um determinado período. E aqui na empresa de ônibus eu fazia serviço geral, ajudar o soldador, né? Tinha até ele está vivo ainda, deve estar com uns 80 ou 90 anos, e ele era um alemão, descendente de alemão, ou era alemão mesmo, não sei, chamado Nicola. E eles tinham hábito de dormir depois do almoço. Isso normalmente o estrangeiro tem esse hábito, né? E ele ia soldar os ônibus embaixo, quebrava o chassi e tal. Ele ia soldar e eu ficava dentro do ônibus para apagar o fogo, porque pegava fogo, né? Ficava com estopa, uma latinha d'água, essa lata de tinta, um galão com água, né? E quando eu subia fogo lá, e apagava. Só que invertia o trabalho, ele mandava eu soldar, ensinou a soldar, e ele ia apagar o fogo. Mas nunca contei para ninguém, só que eu era obrigado a soldar e apagar o fogo, porque quando eu via, tirava a máscara, tava o fogão, aí corria lá, subia, apagava o fogo e ele dormindo. Podia pegar fogo e ele morrer queimado lá, e eu tinha que fazer esse tipo de coisa sem falar nada, porque senão eu era mandado embora, né? Depois, né, nesse trabalho, você vê na época, eu aprendi a dirigir, moleque, eu e os outros molecadas, porque de manhã, os ônibus eram tudo ônibus a diesel, ônibus até hoje, né? Agora tem ônibus elétrico e tal, mas era ônibus a diesel, e no tempo do frio, antigamente fazia frio, a mão da gente congelava, ficava duro, não conseguia fechar a mão. Então a molecada ia ligar os ônibus, para quando o motorista chegar já estava o ônibus funcionando. Aí eles compravam de caixa de éter, a roda fornecia o éter, né? E a gente pegava, molhava e saía cada um com 1 litro, né? Em 2 moleques. Um entrava no ônibus para ligar o ônibus, o outro molhava uma estopa no éter e botava no filtro de ar do ônibus para ele cheirar o éter. Os ônibus eram tudo viciado. Pior do que o povo de hoje, a molecada que vivia fumando crack aí na rua. Então a gente chegava com aquela estopa, botava no ônibus, porque aquilo resseca, né? E aí ele pegava. E a gente manobrava. Só que era escondido, porque ele não era autorizado a fazer isso, mas aí os motoristas mandavam manobrar os ônibus. Então a gente manobrava os ônibus, né? E deixava já no ponto. E fazia tudo isso aí. Depois ia colocar, em 1949, a empresa de ônibus Santo André importou 20 ônibus. Um caiu no porto, caiu no mar, perderam. E 19 eles conseguiram botar em atividade em Santo André. Era um ônibus Quash, da GM, né? General Motors. Para a época, era um ônibus mais moderno do que o de hoje, por incrível que pareça. Os ônibus, eles vinham, era tudo automatizado, o ônibus era automático, câmbio automático, né? O motorista não precisava trocar marcha, nada. Tinha rádio dentro dos ônibus. As portas, quando fechava para prensar o passageiro, ela abria sozinha, porque ela tinha um automático. Dentro daquela borracha da porta, tinha uma mola, um negócio lá que ela abria. As portas eram baixinhas, o degrau era baixinho, tudo, é um negócio sensacional. Só que para alimentar os ônibus, todo aquele modernismo, vamos dizer assim, dos ônibus, eles tinham muito acumulador, muita bateria, mais do que os ônibus comuns. E gastava muito aquilo, consumia muita água, muita solução, né, o ácido sulfúrico. E o nosso trabalho, eu tinha uns 4 moleques, né? Era abastecer aquelas baterias. Todo dia, o primeiro serviço era chegar na empresa, puxava uma gaveta com as baterias, né? E tirava a tampa. Tinha parece que 4 acumuladores, mais grande, né? Que nem o acumulador do automóvel, você conhece, mas do ônibus era um monstro assim grande. Tirava aquilo e com uma caixinha de acumulador desse de automóvel, a caixinha comum, que é de material que suporta o ácido, né? Com uma mangueirinha, um moleque pegava aquela caixinha e levantava, assim. E eu, no caso, ficava lá embaixo, que era miudinho, né? Não era alto. Tinha um moleque que era alto, aquele levantava a caixinha e eu ficava lá abastecendo a bateria com ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico é uma solução, né? Ela é misturada na água, né? Vai uma quantidade X, eu não lembro agora a proporção. Eu lembro
mais ou menos assim, que era uma bombona. Você sabe o que é bombona? Não, aquele que eles fazem vinho. Parecido, um garrafão bem grande, de 25 litros. A gente enchia aquilo de água, até um nível X, e pegava uma caixinha daquela de ácido sulfúrico puro, que era a Rodia fornecia numa daquelas bombonas. Você vê, tudo manipulado por moleque, entre eles né? Perigoso a beça, aquele, porque o ácido sulfúrico é altamente corrosivo e perigoso. A gente pegava aquilo lá, despejava naquela caixinha, depois despejava na água. Aquilo esquentava, né? Ficava uma semana descansando. Depois de uma semana, a gente tirava aquela solução e botava na bateria dos ônibus, né? Duda, eu queria avançar um pouquinho. Eu queria saber, assim, quando e como você começou a trabalhar na General Electric como inspetor de qualidade? Falar um pouquinho a respeito disso. Tá. Inclusive, só para terminar, nessa daí eu tomei um banho de ácido sulfúrico. Escapou uma bateria daquela da mão dele e me deu um banho. Aí eu corri embaixo dos guichos lá de lavar ônibus, né? Me deram um banho, fiquei pelado lá. Lavaram o macacão desmanchou, no dia seguinte desmanchou o macacão. Só que eu não tive sequela, não tive nada. Tudo bem. Depois de muito rodar, trabalhando tudo quanto é coisa, avançando, eu vim para a General Electric, porque eu fiquei desempregado da Internacional, eu trabalhava de conferente na Internacional e eu despachava peça para o Brasil inteiro. Eu pesava, fazia, etiquetava, aquela coisa. Aí um amigo meu telefonou, me avisou, não lembro, que eu não tinha telefone na época. A GE estava precisando de pessoa, uma pessoa lá para eu ir lá, que parece que um cunhado dele, não sei, que tinha entrado na GE, e eu fui, ele estava oferecendo uma vaga de apontador. Aí quando eu cheguei lá, né, ele viram a minha ficha e tal, perguntaram por que eu tinha saído da Internacional, que eu tinha trabalhado 6 anos, sem nada negativo na ficha. Aí eu expliquei o motivo e tal. Aí eles me propuseram no momento, aquela vaga tinha sido encerrada, mas ele não queria perder, porque eles acharam que era um elemento que podia ser aproveitado para eles no controle de qualidade, porque tinha um cidadão que trabalhava, muito amigo meu, depois, né, se tornamos amigo, ele trabalhava no controle de qualidade e ele tinha sido promovido. Então aquela vaga surgiu naquele momento e eu fui preencher a vaga no controle de qualidade. Ele passou com o maior prazer, tudo aquilo que ele fazia passou para mim. Se bem que eu tinha noção, não do trabalho, mas da parte técnica, eu tinha noção porque eu tinha estudado desenho mecânico. Porque quando eu trabalhava na Internacional, eu saí porque eu pedi uma transferência para a ferramentaria. Porque eu achei que eu tinha condições de ser melhor aproveitado do que aquele serviço que eu fazia. Porque eu era um coringa, eu fazia de tudo. Eu fazia escada, fazia biscate, de tudo quanto é jeito lá para chefia, aquela coisa, né? E eu achei que devia ser melhor aproveitado para ganhar mais, principalmente por causa do salário. Porque um ferramenteiro, até hoje, é um dos profissionais mais bem pagos e mais respeitado dentro da indústria, se ele for bom, é lógico. E eu arrumei tudo direitinho, eles não quiseram dar a transferência. Eu fiquei magoado com aquilo lá, me queimei, aí eles fiz por onde eles me dispensaram e me mandaram embora. Eu fui para a GE, expliquei o motivo e falei, qualquer coisa vocês telefonam lá e entrem em contato para saber se eu sou ou não um elemento assim que vocês querem, né? Aí já fiquei na hora. Aí comecei a trabalhar até a crise de 64. Aquilo eu já falei, aí eu tinha que medir as peças, né? Acompanhar toda a produção do eletrodoméstico, os portáteis, né? Era ferro elétrico, aspirador, ventilador, grill, a fritadeirinha elétrica, né? E depois eles começaram a fazer incrementar produto. E aí eu trabalhava lá dentro e fora, quando eles mandavam acompanhar a produção de fornecedores, né? Por exemplo, a base do ferro elétrico, era feita aqui em São Paulo. Eu não lembro bem o nome da firma. Eu sei que era em frente ao Parque da Água Branca. Eu não lembro se era Sim, eu não lembro agora. Bom, não vai ao caso. Eu vinha lá e lá eu tinha que selecionar o que servia e o que não servia para ir para a indústria, né? E eu
tinha, quer dizer, tinha uma diretriz, né, para ser seguida. Eu seguia aquilo que era determinado pela indústria, pela GE. Duda, toda peça era medida? Não, isso era um controle estatístico, né? Era medida, não, eu acompanhava, eu pegava, era um negócio mais visual numa parte, mas em determinado número de peças eu pegava uma daquela e ia medir, ver se estava tudo dentro daquela especificação, né? E testado, todos eram testados. Assim, só que esse teste não era eu que fazia. Eu acompanhava, as pessoas faziam, orientava, né? E depois eu pegava um daquele para ver se a pessoa não tinha falhado, né? Aí eu ia verificar se estava tudo certo e media estatisticamente. Com quais instrumentos você trabalhava? Assim? Quais eram as suas ferramentas de trabalho? Bom, a ferramenta básica é um paquímetro, né? O que ele faz? O paquímetro é para medir a dimensão, né? Pra você ver, ele mede, o paquímetro ele mede, por exemplo, um furo interno, mede um eixo, mede uma profundidade de um furo, esse tipo de coisa, né? É um instrumento simples, mas bastante preciso. E quando é uma medida de maior precisão, aí sim usava um micrômetro ou outros instrumentos que fosse necessário. Mas o instrumento básico é o paquímetro. Certo. Que as peças eram pequenas, né? E Duda, que habilidades você tinha que ter? Quais eram as suas qualidades que você tinha que ter para ser um bom inspetor de qualidade? Eu acho que, acima de tudo, a atenção. Você tem que ser muito atencioso e muito minucioso, né? Quer dizer, ele tem que ter um treinamento, vamos dizer assim, um autotreinamento. Isso independente de qualquer escola, porque a escola não ensina isso. Mas uma espécie de um autotreinamento que ele está, vamos dizer assim, aprovando uma peça, porque ele vai aprovar uma peça, que ele pode ser o consumidor daquela peça. Quer dizer, se eu vou inspecionar um determinado produto, seja lá o que for, eu tenho que botar na cabeça que eu vou ser o comprador daquele produto. Então eu tenho que procurar ver naquilo lá o melhor possível para mim servir. Quer dizer, que satisfaça a mim, a minha necessidade. Esse é o ponto básico de qualquer inspetor de qualidade. E hoje, assim, quem é o responsável pelo controle de qualidade das peças? Agora, hoje mudou muito esse conceito. Infelizmente está sendo desativado. Esse conceito que eu falei, isso parece que está sendo jogado no lixo. Em parte, porque aqui no Brasil, na década de 80, 79, 80, eles tentaram, importaram do Japão o chamado CCQ. Eu fiz curso de CCQ. O que é o CCQ? A sigla é Círculo de Controle de Qualidade, CCQ. Isso foi adotado aqui no Brasil com esse nome, mas lá tem outro nome, né? Mas é adotado com esse nome e tal. Só que não implantou de imediato e até hoje eles estão, vamos dizer, engatinhando. Por quê? Porque a cultura japonesa, eu acredito que seja um pouquinho diferente da cultura brasileira, para não exagerar, né? E consiste no seguinte, que o próprio elemento que está fabricando, ele cuida da qualidade, quer dizer, ele vai estar fazendo uma peça, então ele tem que separar, fazer aquela peça da melhor maneira possível. Mas aqui no Brasil, até recentemente, isso é normal, não era possível implantar esse tipo de coisa porque não se mistura a qualidade com a produção. Quer dizer, o camarada tem que produzir. Então, se ele tem que produzir com qualidade, ele tem que parar para ver se realmente aquilo tem qualidade. Domingo agora, por exemplo, né? Passou que eu não costumo ver, mas por acaso eu liguei e estava passando na Rede Globo aí, fazer propaganda dos caras. Um negócio sobre transformadores para computador. E todos os produtos, todos eles que foram produzidos no Brasil, quer dizer, todas as marcas, tudo que é produzido no Brasil, está tudo reprovado. Não sei se você chegou a ver essa matéria. Pega fogo. Esses prédios que pegam fogo, todo esse negócio é tudo por causa da má qualidade do produto e do trabalho. Quer dizer, é um negócio chato falar disso, mas infelizmente, por que do trabalho? Porque o cidadão pode fazer da melhor maneira possível, trabalhar bonito e tudo, mas se o produto não presta. Um exemplo, um eletricista
faz uma fiação bonita, caprichada direitinho, e o fio não presta, a capa do fio, o isolante dele não tem qualidade, aquilo vai pegar fogo, fatalmente vai pegar fogo. Então, é um negócio complicado. Então, é por aí. Esse trabalho, esse CCQ, no Japão, é justamente o cidadão zelar pela qualidade do produto, fazer aquilo que o inspetor faz, quer dizer, ele pensando nele, que ele vai adquirir aquele produto. Aquilo não é feito para outro, é feito para ele. Quem vai comprar é ele. Só que para botar isso na cabeça do brasileiro é um pouquinho difícil. Não vou dizer que é impossível, é difícil. Então tem que ter um treinamento muito longo, muito bem feito, e chegar assim ninguém aceita. E outra, lá na época, né, quando quiseram fazer isso, até eu brinco, falei, é que nem o negócio do padre, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Então ele, olha, você tem que fazer assim, mas na hora de implantar, eu falei, não, mas não pode. Mas eles ensinaram e não podia ser aplicado. Quer dizer, uma incoerência, né? Porque a produção queria produzir. O negócio deles é produzir, a mentalidade sempre foi essa daí. Por exemplo, hoje um dia, eles fazem, uma indústria faz 2.000 automóveis por dia, eles querem fazer 3, tem que atingir o máximo. Com menos gente. Quer dizer, robotizando tudo. Tudo bem, o maquinário faz coisas até com perfeição, vamos dizer assim, exagerar, mas não é. Porque a máquina não pensa. O automóvel não pensa. Infelizmente, a maioria dos nossos motoristas, eles acham que o automóvel pensa. Então eles deixam a cargo do automóvel evitar o acidente. E ver o que está acontecendo, né? Isso acontece na indústria, quer dizer, a pessoa acha que aquela peça... Eu ouvi muitas vezes o camarada falar, mas não vou comprar automóvel. Um exemplo. Então podia ir de qualquer jeito. Por exemplo, o cidadão trabalha numa fábrica de chuveiro. Não vou comprar esse chuveiro, não é eu mesmo que vou comprar esse chuveiro? Quer dizer, essa mentalidade, infelizmente, tem, não digo com todo mundo, mas numa boa parte do brasileiro pensa assim. Porque isso todo mundo sabe disso, quando aumenta o preço por exemplo, o preço de um combustível, o camarada fala, deixa que aumenta, não tem automóvel. Sabendo ele ou não, que o transporte no Brasil é tudo feito, infelizmente, através das estradas de rodagem, né? Que é detonar as estradas de ferro, destruíram. Um caso recentemente foi agora, o próprio passageiro destruindo a composição que ele vai viajar. Em vez de, não é por aí, mas ele, em vez dele tomar uma providência um pouco mais diferente, até radical, eu não sou por aí, mas que isso é um negócio muito radical. Mas já que ele está disposto a tomar uma providência radical, ele tem que ir no responsável por aquele sistema, por aquela deterioração, aquele negócio. Quer dizer, quem for responsável é você, então você que vai pagar, você que vai ser punido. Mas não, eles vão punir o vagão que não tem nada a ver com... Põe fogo na estação, na estrutura, destrói o patrimônio, não é por aí. Duda, até quando você trabalhou como inspetor de qualidade? Eu trabalhei na GE, depois fiquei trabalhando lá e fazendo curso, enfim, me aperfeiçoando no meu trabalho, naquilo que eu tinha escolhido, né? E até o golpe militar de 64. Em 64 houve o golpe militar, eu continuei trabalhando ainda mais um tempo, mas aí a fábrica começou a diminuir a produção, diminuiu e extinguiu aquele setor. Quer dizer, não parou totalmente, mas ficou muito precário. Um exemplo, se eles produziam 1.000 peças por mês, passaram a fazer 100 só para não fechar totalmente. Então mandou todo mundo embora. Ficou 2 ou 3 até ver se melhorava. Porque a indústria... É o seguinte, eu trabalhei com os alemães, com os americanos, com português, com italiano. E o americano, ele é muito descartável. Está dando produção, está tudo bem. Parou, descarta. Ele não quer nem saber. Já o alemão é meio paternalista. Ele segura as pontas. Não sei se é bom ou se é ruim. E aí eu fiquei desempregado, mas... eu estava com um salário, não digo um salário bom, mas um salário que não era desprezível, né? Eu achei que não devia diminuir o salário, porque eu achava emprego, mas para ganhar muito pouco. E minha despesa era muito grande, porque eu tinha 5 filhos. Eu era casado, família numerosa, né? Porque ser nordestino, mas calhou.
E eu fazia ficha num lugar, no outro, ia num lugar, no outro, fazia ficha e currículo, e de abacuato. E hoje em dia é currículo, né? Mas naquele tempo não existia esse nome, né? Fazia aquela ficha mesmo, eles deixavam todo o currículo como é hoje e falavam, olha, qualquer coisa a gente manda chamar em casa. Não era verdade. Até que eu vim aqui na Água Branca, na Fresimbra, é muito grande de materiais ferroviários, né? Eu vi saiu um anúncio no jornal muito grande, precisando de inspetor de qualidade. Quase meia página. Chegou minha vez. Vim aí e eu tinha até combinado com um rapaz também que estava desempregado, que tinha sido companheiro meu lá na GE. Nós combinamos tomar o trem de manhã e eu, por causa de 5 minutos, eu como é que fala? Me separei dele, ele veio antes e eu vim depois. Quando eu cheguei na Fresimbra, demorou muito, né? Que era lá na Lapa, não sei para onde lá. Estava ele e outro cidadão na portaria. A portaria ficava, acho que uns 300 metros do muro da rua, né? Tinha que descer e ir lá no fim do mundo, lá na portaria. Aí eu entrei, aí me apresentei e falei, olha, hoje não pode ser atendido, porque só tem 2 pessoas por dia. Eu estranhei, um anúncio monstro no jornal, e justamente as 2 pessoas já estavam lá, queria ser colega meu, né, e um outro rapaz. Aí eu estava falando até para ele, eu sou um pouco, assim, sei lá, paciente, ao mesmo tempo, quando eu vejo que as coisas não é por aí, eu tenho um pavio curto, como diz o povo, né, e sou um pouco mal criado. Aí eu falei uma malcriação. Malcriação, entre aspas, né? Eu falei, olha, mas tem um anúncio desse tamanho no jornal. Vocês primeiro, não estão precisando de elemento para trabalhar no controle de qualidade aqui, na inspeção de qualidade. Porque botar um anúncio desse tamanho no jornal para atender 2 pessoas por dia, ou vocês estão brincando ou não estão precisando. Porque fazer um cidadão sair da casa dele para vir aqui para atender 2 por dia, aí, mas falei, porque olha só, pensei, bom, eu não vou ser atendido mesmo, não vou voltar mais aqui, que eu já estava meio saturado de tanto rodar. Aí falei um monte de asneira, né? Asneira entre aspas, né? Aí o cidadão falou, o senhor está com um profissional aqui? Eu falei, tá, dá licença? Pois não. Assim, ele pegou a profissional e... Aí eu me preocupei um pouco, falei, agora eu vou chamar a polícia. Porque eu falei, os diabos. Eu fui um pouco mal criado, eu exagerei um pouco, né? Falei, uma firma dessa... Aí falei o que eu senti no momento, né? Extravasei aquela angústia, né? Aí demorou, daqui a pouco o cidadão, por favor, pode me acompanhar. Falei, agora. Deu aquela gelada, eu falei, agora eu vou para a polícia mesmo. Aí me levou lá para dentro, deixou os 2 lá fora, eu acompanhei o cidadão dentro da área de trabalho. Aí ele começou a fazer pergunta para mim. Passei dentro de uma sala que tinha um monte de instrumento próprio para o controle de qualidade, instrumento de medição, de medir dureza, enfim. O que é isso aqui? Isso aqui é medido para dureza, rock, brilho, não sei o quê, porque eu sabia tudo, né? Isso aqui para isso assim. Aí o cara se empolgou, porque eu sabia, ele falou, mas você não vai trabalhar com isso. Aí mudou, aquele pensamento meu mudou. Falei, bom, eu estou empregado. Aí ele falou, olha, nós estamos procurando um elemento justamente como o senhor, para tomar conta do setor, assim, assado. Aí perguntou, porque eles tinham visto minha ficha, minha profissional. Aí ofereceram o salário e eu não quis, que era muito baixo. Eu fiz uma proposta na época, não lembro bem, mas... vamos dizer que girava, era outro valor, né? Ele me ofereceu, passei o máximo 34 mil cruzeiros, ou foi 35, porque tinha elemento que trabalhava lá há mais de 2 anos que ganhava esse salário, que era líder do setor e tal. E ele me ofereceu esse teto máximo. Eu falei, porque eu já na GE eu já ganhava mais do que isso. Eu falei, olha, o mínimo que eu posso ganhar é o que eu ganhava aqui. Aí expliquei para ele as razões. Eu falei, olha, porque eu tenho que tomar 3 conduções, porque eu morava em Santo André. Tinha que pegar 3 conduções para vir e 3 para voltar. Era 6 conduções por dia, trem, ônibus e ônibus. E eu falei, eu tenho uma carga um pouco pesada, muita boca para sustentar.
E esse salário não dá. Aí não entramos em entendimento. Ele falou, qualquer coisa, eu falei, tudo bem, se vocês fizerem isso aí um daqueles 3, que era eu e mais os outros, 2, dos outros ficou lá com eles, foi empregado. Certo. Seu Duda, já está... Aí depois eu fui... Acabando. Termina só a fui história. para a Volkswagen. Aí na Volkswagen, eu fui na Volkswagen, fiz a ficha na Volkswagen também. E eles pediram um voluntário para fazer um teste psicotécnico. Tinha 40 pessoas lá na sala. Ficou todo mundo em silêncio. Aí eu levantei a mão, me chamaram, eu fiz o teste. Aí veio me buscar em casa. 2 dias depois vieram me buscar em casa. Até eu falava, não com orgulho, assim, nem para desfazer de ninguém, mas às vezes saía algum desentendimento. Eu falei, olha gente, eu sou um profissional e tem algum valor, porque eu vim fazer a ficha aqui na Volkswagen, mas não foi apadrinhado por ninguém, eles foram me buscar em casa, porque reconheceram que eu tinha algum valor. Aí eu trabalhei lá 18 anos. Ali eu fui progredindo modestamente, mas inventando alguma coisa, né? Ganhei alguns prêmios lá, alguma pouca coisa, prêmio de sugestão, certo? Certo. Duda, para terminar, assim, rapidamente, né? Se você fosse mudar alguma coisa na tua vida, o que você faria? O que você mudaria? Hoje? Olha, agora é difícil. Essa resposta, eu sinceramente acho que praticamente quase nada, viu? Porque eu gostaria de mudar, se pudesse mudar, a mentalidade dos governantes do Brasil. Seria um objetivo número 1, para eles pensarem e agirem de acordo com o país, que é o melhor país do mundo, sem desfazer dos outros países, absolutamente. Mas eu tenho certeza absoluta que aqui, se houve um paraíso na Terra, esse paraíso é o Brasil. Pode ter certeza disso. Certeza absoluta. É isso aí. Certo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Pois não. O que você achou de ter passado essa hora com a gente? Muito bom, muito agradável, muito boa. Estou à disposição de vocês. Muito boa. Muito bom. Ok. Obrigada, Duda. Eu que agradeço. Tá bom.